canal Transuniverso. Olá pessoal do canal Transuniverso, e hoje nós vamos dar continuidade na série sobre grandes líderes espirituais. Lembrando que apenas o que passamos aqui é para informações para que você tenha sobre outros grandes líderes. Isso não reflete a opinião deste canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário no final deste vídeo. Ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos, para que você possa acompanhar todos os vídeos e séries que passa aqui neste canal. Para você que não se inscreveu neste canal, inscreva-se agora. Para você que é inscrito, o meu muito obrigado a você. E hoje o tema é o líder Allan Kardec. O seu nome mesmo é Hippolyte Léon Denisard Ravaille. Conhecido como codificador, sistematizar e programar a doutrina espírita, propagar o método pedagógico de Pestalozzi. Nascido em 3 de outubro de 1804 em Lyon, na França, sua morte aconteceu dia 31 de março de 1869. Faleceu aos 64 anos, em Paris, na França. Sua nacionalidade, obviamente, francesa. Sua ocupação: pedagogo, professor, gramático, tradutor, linguista, filósofo e educador. Autor do livro O Livro dos Espíritos, em 1857. Ele adotou seu pseudônimo para uma diferenciação da codificação espírita em relação aos seus anteriores trabalhos pedagógicos. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre a sua juventude e atividade pedagógica. Nascido numa antiga família de orientação católica, com tradição na magistratura e na advocacia, desde cedo manifestou propensão para o estudo das ciências e da filosofia. Fez os seus estudos na escola de Pestalozzi, no Castelo, na Suíça, cujo na época era forte um país protestante, tornando-se um dos seus mais distintos discípulos e ativo propagador de seu método, que tão grande influência teve na reforma do ensino na França e na Alemanha. Aos 14 anos de idade, já ensinava aos seus colegas menos adiantados, criando cursos gratuitos. Aos 18, bacharelou-se em Ciências e Letras. Concluindo seus estudos, o jovem Ravaille retornou ao seu país natal. Profundo conhecedor da língua alemã, traduzia para esse idioma diferentes obras de educação e de moral, com destaque para as obras de François Fenelon, pelos quais manifestavam particular atração. Conhecia ao fundo os idiomas francês, alemão, inglês e neerlandês, além de dominar perfeitamente os idiomas italiano e espanhol. Era membro de diversas sociedades acadêmicas, entre as quais o Instituto Histórico de Paris e a Academia Real de Arras, esta última em concurso promovido em 1831. Premiou-lhes uma memória com o tema "Qual sistema de estudos mais harmonia com as necessidades da época?". A 6 de fevereiro de 1832, desposou Amélia Gabrielle Baudet, em 1824. Retornou a Paris e publicou um plano para aperfeiçoamento do ensino público.
Após o ano de 1834, passou a lecionar, publicando diversas obras sobre educação, e tornou-se membro da Real Academia de Ciências Naturais. Como pedagogo, o jovem Allan Kardec dedicou-se à luta para uma maior democratização do ensino público. Entre 1835 e 1840. Ele manteve em sua residência à rua cursos gratuitos de química, física, anatomia, comparado à astronomia e outros. Neste período, preocupado com a didática, elaborou um manual de aritmética que foi adotado por décadas nas escolas francesas, e um quadro mnemônico da história da França, que visou a facilitar ao estudante a memorização das datas dos acontecimentos de maior expressão e as descobertas de cada reinado do país. As matérias que lecionou como pedagogo foram químicas, matemática, astronomia, física, filosofia, fisiologia, retórica, anatomia. Isso tudo comparada e francesa. Nós vamos conhecer um pouco mais e falar melhor sobre como se originou a esse conhecimento espiritual da parte de Allan Kardec. Conforme o próprio depoimento que foi publicado em obras póstumas, foi em 1854 que o professor Rivail ouviu falar pela primeira vez nos fenômenos das mesas gigantes, bastante difundido à época através do seu amigo Fortier, um magnetizador de longa data. Sem dar muita atenção ao relato naquele momento, atribuiu somente ao chamado magnetismo animal, do qual era estudioso. Só em maio de 1855, sua curiosidade se voltou efetivamente para as mesas, quando começou a frequentar reuniões em que tais fenômenos se produziam. Durante esse período, também da escrita mediúnica ou psicografia, e assim passou a se comunicar com os espíritos. Um desses espíritos, conhecido como um espírito familiar, passa a orientar os seus trabalhos mais tarde. Este espírito lhe informa que já o conhecia do tempo das Galias, com o nome de Allan Kardec. Assim, Rivail passou a adotar esse pseudônimo, sob o qual publicou as obras que sintetizam a doutrina espírita, convencendo-se de que no movimento e as respostas complexas das mesas deviam-se à intervenção de espíritos. Kardec dedicou-se à estruturação de uma proposta de compreensão da realidade baseada na necessidade de integração entre os conhecimentos científicos, filosóficos e moral, com o objetivo de lançar sobre o real um olhar que não negligenciasse nem imperativo da investigação empírica na construção do conhecimento, nem a dimensão espiritual e interior do homem. Tendo iniciado a publicação das obras de codificação em 18 de abril de 57, quando veio à luz o Livro dos Espíritos, considerado como o marco de fundação do Espiritismo. Após o lançamento da Revista Espírita, 1º de janeiro de 1858, fundou neste mesmo ano a primeira sociedade espírita regularmente constituída, com o nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec passou os anos finais de sua vida dedicado à divulgação do espiritismo entre os diversos simpatizantes e defendê-los dos opositores através da Revista Espírita ou Jornal de Estudos Psicológicos. Já com cerca de 8 milhões de seguidores, faleceu em Paris, 31 de março de 1869,
aos 64 anos de idade, em decorrência da ruptura de um aneurisma, quando trabalhava numa obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo. Ao mesmo tempo em que se preparava para uma mudança de local de trabalho, ele acaba sendo sepultado no cemitério de Père-Lachaise, um célebre necrópole da capital francesa, junto ao túmulo erguido como os Domiens Druídicos, acima de sua tumba. Seu lema: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei do espiritismo. Isso aí, esse foi mais uma parte aí uma grande parte da história, uma mini biografia aí para você ter um resumo desse que foi um grande líder é um grande líder para o espiritismo, para todos aqueles que são espíritas e acreditam na doutrina de Allan Kardec. Eu agradeço por você ter ficado até aqui, até o final. Deixa aí o seu curtir, por favor, me ajuda muito. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário e fique à vontade. E peço que aos que estão de outras religiões, por favor, não deixar comentário de desrespeito a quem crê em uma outra fé que não seja a sua. Lembrando que não retrata para o canal essa crença. A gente não está aqui para opinar se a gente acredita ou não acredita, se está certo ou se está errado. Apenas deixar você mais informado sobre grandes religiões, grandes líderes, fé pelo mundo afora. Eu agradeço a todos de coração. Fiquem todos com Deus. Shalom Aleichem.